primeiro a entrar nessa live hoje. Olha, Deixa eu ver se eu boto aqui fixo. Viva. olha, quem entrou primeiro? Oi, Jafé. Oi, Manise. Meu pastor. Juliana. Vamos acenar pro festival, Jardel? Marta Brito, Wesley. Oi, gente, sejam bem-vindos. Nossa live de hoje do Culto Viva. Olá, pessoal. Que bom que vocês estão chegando aí. Pode chamar mais gente aí. Vai chamando. Usa o aviãozinho aqui embaixo, ó. Esse aviãozinho aqui manda essa live pra todo mundo que tá online aí agora. E aí, pastor? Que legal ver você entrando aí. Vocês estão bem, gente? Passaram a semana? Tudo bem com vocês? Apesar de estarmos vivendo dias difíceis, mas estamos aqui agora para erguer um culto a Deus, ouvir a palavra, louvar, orar. Amém. E é muito bom receber você, viu? E olha, tem gente de Caruaru aqui com a gente. Um abraço pra Caruaru aí. Lucineide, bem-vinda. Manuele, bem-vinda. Olho de Tigre, bem-vindo. Tem gente que sempre tá, né? Monize não perde um culto, ó. Cássia. Martinha. Que legal, gente. Bom demais ter vocês aqui, viu? Bom demais. Então, esse é o Viva, né, gente? O Viva acontece, você sabe, todo sábado, 18 horas, ele acontece. Pode ser presencial, pode ser transmissão lá no espaço e também pode ser assim, uma simples live em casa, né? A gente vai explicar pra você que não é de Aracaju, não é de Sergipe, talvez não entenda. A gente tá com um decreto em vigor agora, toque de recolher às 18 horas no fim de semana. Então a gente não podia se deslocar para a casa do Espaço Novo Tempo para fazer de lá a transmissão com a equipe de louvor, com a gente juntar ali, né? Porque seria 6 horas, já é pra a gente estar em casa, e a gente está em casa, Exatamente. obedecendo o decreto, né? Exatamente. Então a forma que a gente encontrou de manter o culto foi fazendo essa transmissão da nossa casa. Então eu e Jardel vai estar aqui com vocês, louvando, orando. E em seguida a gente vai dividir a tela com o pastor Jafé, que vai trazer a palavra, dando continuidade à série Restaurados. Tá bom? Olha, teve mais gente que entrou, ó. Tiago, aqui é Tiago, ó. Carvalho. Jaine. Oi, Dá Tiagão. uma cena aí pra galera, Jardel. Jaine. Lucineide acabou de entrar. Lucineide tá Bem-vindos. dizendo que assiste todos os sábados. Obrigada, Lucineide. Que bom saber Que disso, legal. viu? Que legal. Sejam bem-vindos ao Espaço Novo Tempo. Convida a galera. Vamos cantar? Vamos sim. Tem uma música que é uma das mais antigas do repertório do Espaço Novo Tempo. Ela chama Toda a Terra e ela sempre me remete a um momento especial que está narrado ali no Apocalipse por João. Um momento em que os salvos, eu e você, estaremos diante do Cordeiro, do trono de Deus, e a gente vai estar em cima, como João descreveu, que era um mar de vidro e fogo. Eu não consigo imaginar, não sei o que João viu para ele escrever isso. Algo como mistura de vidro e fogo, e a gente em cima disso, ó. E a gente vai cantar dois louvores diante do trono. Vamos cantar o Cântico de Moisés, que, precisando, a gente entendeu que é a história da gente, a história da nossa peregrinação aqui na Terra, o que a gente experienciou aqui, as lutas, as batalhas. E o segundo louvor vai ser o Cântico do Cordeiro. O Cântico do Cordeiro vai ser uma exaltação àquele que morreu em nosso lugar e nos deu de presente a salvação, Jesus Cristo. Toda a terra, esse hino maravilhoso que os mais antigos do espaço conhecem desde sempre. Você que chegou recentemente no espaço também já ouviu essa canção. Convido você para cantar com a gente, né, Pri? Vamos sim, vamos louvar a Deus. Imaginando esse momento maravilhoso quando Ele voltar e nós erguermos o Cântico do Cordeiro ao nosso Deus. John, bem-vindo. Boa noite, gente. Bora cantar, Toda a Terra. Cante daí com a gente, viu? Tá dando pra ouvir legal? Dá um joinha pra gente. Oi, Vaninha. Oi, Gabriele. Vai, banda! Cante com a gente. Em tua presença, bem
semana, como de costume, nós estivemos com a caixinha de oração. E eu sei que você não escreveu um papelzinho e colocou aqui dentro, mas eu sei que você escreveu o seu pedido por DM aqui no Instagram do Espaço Novo Tempo. E a gente veio, e escreveu. E aqui está escrito vários pedidos de vocês, que colocamos aqui dentro da caixinha e oramos durante a semana. Então eu quero dizer para você que isso aqui acontece de verdade, tá bom? Se você tem um pedido de oração e você deseja que o Espaço Novo Tempo ore por você, não precisa duvidar de que isso vai acontecer. Nós estamos compromissados em interceder pelos pedidos que são colocados aqui. Então, se você tem um pedido especial, se você deseja compartilhar conosco, escreva por DM, que nós vamos estar orando por ele durante toda a semana. E nesse momento eu queria compartilhar com vocês um verso que está escrito no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 12, no verso de 1 a 2, diz o seguinte: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana nas mãos de Deus. Essa vida de dormir, comer, trabalhar, passear. Ofereçam essa vida a Deus como oferta. Deus se alegrará em receber isso de você. Cuidado para não se ajustarem demais à cultura que vocês estão inseridos, a ponto de não poderem mais pensar em Deus. Ao invés disso, lembre-se sempre da cruz de Cristo Jesus, e vocês serão mudados de dentro para fora. Aleluia, amém. Esse verso diz muita coisa pra gente, né? O que Deus quer de nós não é prata, não é ouro. O que Deus quer de nós é a nossa vida. E aqui em Romanos descreve a nossa vida, o nosso passear, o nosso comer, o nosso trabalhar. Como assim, Priscila? Deus quer isso? Deus quer estar em sua companhia. É isso que a palavra de Deus diz. Deus quer ter intimidade conosco. Então, esse Deus maravilhoso que nós cremos, Ele não é um Deus que quer ouvir a tua voz só num momento de culto como esse. Ele quer estar o tempo todo com você. Ele quer estar com você quando você trabalha, quando você passeia, quando você come, quando você dorme. E é interessante porque no livro de Romanos vem uma advertência dizendo assim: cuidado com a cultura que vocês estão inseridos, porque ela vai fazer vocês perderem o foco, não terem mais tempo de pensar na cruz de Cristo. E é interessante isso, porque de fato a nossa vida cotidiana é tão pesada, ela é tão cheia de compromissos, que realmente torna-se difícil pra gente ter um momento para ter comunhão com Deus e lembrar da cruz de Cristo. E esse é um dos motivos pelo qual o próprio Deus criou o sábado, né? Para que a gente pudesse tirar um dia para ter mais contato com Ele. Mas a palavra termina dizendo assim: concentre-se a sua atenção em Deus e vocês serão mudados de dentro para fora. Sabe, às vezes a gente quer uma mudança rápida, repentina nas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente acha que o outro precisa mudar logo para viver melhor com a gente, na sociedade que estamos inseridos. Mas a palavra de Deus diz que a mudança precisa partir de nós. Ao invés de eu olhar para o outro, eu preciso olhar para mim. E ao olhar para mim, eu preciso olhar para a cruz de Cristo, para que a cruz de Cristo me inspire nesse processo de transformação. E esse processo de transformação, ele começa de dentro para fora. Eu não sei como está a sua vida hoje. E até clichê, na maioria das vezes a gente ouvir esse tipo de comentário. Não sei como está a sua vida hoje, mas... é clichê, mas é verdade. Eu e o Jardel estamos daqui do outro lado da tela e não conhecemos a sua história. Mas existe um Deus grandioso, poderoso, e ao mesmo tempo Ele se faz pastor de suas ovelhas. Ele ama, Ele cuida, Ele protege. E esse Deus conversa comigo e com você e diz: filho, eu quero tua vida. Eu quero participar da tua vida o tempo todo. Quando você dorme, levanta, come, passeia, eu quero estar com você. E Ele olha para mim, para você e diz assim: olha, cuidado, porque essa vida cotidiana
vai fazer você esquecer da cruz. Mas se lembre de que aquele homem pregado na cruz é o meu filho, e que ao contemplar a cruz você pode ser transformado de dentro para fora. Com esse pensamento eu queria convidar você a orar. Vamos orar? Nosso querido Deus, nosso Pai, é tão bom saber que o Deus a quem servimos, o Deus que cremos, é um Deus amoroso, misericordioso, e é um Deus que deseja ter intimidade com os seus súditos, com os seus servos. Se formos olhar para os deuses que a mitologia grega criou, por exemplo, nós vamos ver deuses que não se importam com os seus seguidores, deuses tiranos, autoritários. Mas o Senhor, que é o único Deus verdadeiro, que existe, sempre existiu, o Senhor que pagou um alto preço por nossa vida e nos resgatou da morte eterna e nos dá a esperança de vida eterna, o Senhor é um Deus que deseja ter intimidade com a criatura. Nós te agradecemos por nos amar tanto, por não desistir de nós, e queremos te dizer que passaremos a semana contemplando a cruz de Cristo para sermos transformados de dentro para fora. Amém. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Antes da gente convidar o pastor Jafé para vir trazer o segundo capítulo da série Restaurados, a gente vai ouvir Pri cantar uma música que você que frequenta o Espaço Novo Tempo está acostumado a cantar com a gente lá. Quero te ver. Pode cantar junto, tá? Tudo que eu mais quero é ouvir tua voz. Tudo que eu mais quero é sentir tua mão me mostrando onde ir, tirando meu temor, me livrando do pecado e da dor. Ó Senhor, quero te ver. Tudo que eu mais quero é ouvir tua voz. Tudo que eu mais quero é sentir tua mão me mostrando onde ir, tirando meu temor, me livrando do pecado e da dor. Ó Senhor, quero te ver, me mostrando onde ir, tirando meu temor, me livrando do pecado e da dor. Ó Senhor, ó Senhor, meu Senhor, quero te ver. Amém. Pri, tem gente perguntando qual é o capítulo de Romanos que você leu.
O livro de Romanos, no capítulo 12, verso de 1 a 2. Anotaram? Romanos, capítulo 12, verso de 1 a 2. E eu li na versão A Mensagem. A Bíblia A Mensagem. Hora de ouvir a palavra de Deus falada. O pastor Jafé vai abrir a Bíblia, segundo capítulo da série, tá? A gente vai convidar ele aqui. Eu não tenho muita intimidade. Vamos aqui, ó. Entrar nesse maisinho. E agora a gente chama aqui Jafé. Para entrar, vamos dar uma salva de palmas para ele, hein? Bota a palminha assim, ó. Aí, a mãozinha. Olha, tem uma convidada da Convidada Raíssa. minha hoje. Oi, Raíssa. Oi, Raíssa. Seja bem-vinda, viu? Amiga de Monize, né? Jafé, você tem que aceitar, viu? Jafé tá por aí? Olá. Ah, Uma salva de palmas. Aí, estamos juntos. Beijos, Jardel, Pri, todos aqueles que estão nos acompanhando. Gente, é muito bom estar com vocês aqui. Eu espero que que todos vocês que estão nos acompanhando estejam em casa também, não é? Isso porque tem um decreto que diz que nós não podemos sair no fim de semana a partir das 18 horas. Por isso que nós estamos aqui. Nós estávamos fazendo até semana passada nossos encontros direto de lá, transmitindo de lá do espaço, não é isso que eu quero dizer. Uma equipe reduzida, tomando todas as providências, mas conforme o decreto, estamos aqui agora juntos. E o que eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor tremendamente, cada época tem sua vantagem e suas desvantagens, é que em meio a isso tudo que estamos vivendo, nós temos esse recurso para nos encontrar, graças a Deus, para poder abrir a Bíblia, não é isso? Pri, tinha um monte de gente perguntando aí qual era o texto de Romanos. Eu acabei não anotando também. Depois você coloca aí. Romanos capítulo qual é? 12. Diz aí pra gente. capítulo 12. 12, Romanos capítulo 12. Então, eu fiquei na dúvida, não quis arriscar perguntar direto para você aí. Foi uma ótima meditação, obrigado, Pri. E a música também. Gente, dá uma saudade quando ouve aqui vocês cantando, assim, daquele ministério de louvor todo cantando e daquele ambiente. Bom, nós vamos abrir a palavra agora e antes de fazer isso, nós vamos fazer uma oração também, mas antes disso ainda, eu quero lhe dizer que a despeito de tudo isso que está acontecendo, pode ser que não seja no mesmo momento em que você está precisando por uma circunstância ou outra, mas nós continuamos à disposição. Você pode fazer um contato conosco, você pode dizer quais são os seus desafios, o que você está passando, seja algo na sua vida familiar, na vida emocional, na vida espiritual. Se você acha que nós podemos ajudar de alguma forma, nós estamos à disposição para rir juntos, se for o caso, e para chorar juntos também, se esta for a necessidade. Conte com a gente. Deus te abençoe. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, abrindo agora a Tua palavra, nossa oração é para que o Espírito Santo nos conduza. E como o Pri cantou, nós queremos agora ouvir a Tua voz. Oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Gente, eu vou começar com uma parábola que eu ouvi há alguns dias e eu achei muito interessante. As crianças são fantásticas, não é? Delas nós podemos aprender muitas coisas interessantes. E um pai foi com o seu filho pequeno, na história eu não sei qual é a idade dele, mas imagine, pela história vocês vão entender que ele era uma criança mesmo, um filho pequeno. Então eles foram até um comércio em uma cidade do interior, sabe, aquelas em que todo mundo se conhece, não é? E quando o pai e o filho saíram do comércio, elas estavam já ali na porta e o menino olhou para o pai e olhou para uma vasilha cheia de doce, sabe aquele pote cheio de bala, né? De queimado. Lá em Salvador a gente diz assim, queimado, cheio de queimado, né? Cheio de balinha, de bombons, alguns dizem também. E daí então o dono viu aquilo e falou assim, pode pegar. Isso já aconteceu comigo e com o Rafinha algumas vezes. A gente está passando e aí pelo caixa, por exemplo, aí ele aponta, aí eu digo não, e aí a pessoa diz assim, não, pegue, leve para ele aqui, é de presente. E isso aconteceu.
e o pai e o dono da loja falou assim, não, pode colocar a mão aí dentro e pegar sua mão cheia de doce. E daí então o menino escondeu-se assim atrás do pai e apontou para o pai e colocou a mão dele assim na direção todo envergonhado, né, na direção do pote. E o pai disse, pega, filho, pode pegar, o tio deu aqui os doces e etc. E ele ficou sem querer fazer e o pai foi lá e pegou a mão cheia de doces, né? E quando eles estavam caminhando para casa, saindo dali, o pai perguntou ao filho por quê. Ele não tem essa vergonha toda e por que ele não quis pegar ali os doces, etc. E ele respondeu assim, porque sua mão é maior. Que história, né? Porque sua mão é maior, tá? Se a gente pensa que é vergonha da criança, mas essas crianças de hoje já nascem 2 vezes mais espertas do que a gente. Mel é mais esperta do que Priscila e Jardel juntos. E Rafinha também aqui. Mas sabe, Pri, Jardel e todos vocês estão nos acompanhando aqui. Eu gosto dessas histórias assim, porque quando a gente pensa em histórias assim tão triviais e divertidas como essa, nós podemos pensar também, em certo aspecto, em nossa relação com Deus. Dá para pensar em nossa relação com Deus nessa história? Dá sim. Pense comigo no seguinte, a mão de Deus é muito maior do que a minha e do que a sua. E das mãos de Deus, nós podemos colocar muito mais coisas do que podem ser colocadas em minha mão ou nas mãos de Jardel. Priscila falou agora sobre o nosso grupo de oração e você pode fazer pedidos para esse grupo de oração e você pode encaminhar ali seus desafios e eles estarão em nossas mãos, em nossas orações. Mas acredite que nas mãos de Deus, quando você conversa diretamente com Ele, Ele pode, quem de fato pode resolver as coisas. E o que isso tem que ver com o que nós vamos ler hoje aqui? Porque a Bíblia fala de um Jesus que esteve sempre vitorioso em muitas circunstâncias. Na Bíblia está escrito que Cristo, em um determinado momento, enfrentou uma legião inteira de demônios. Está escrito que as pessoas não conseguiam prender aquele homem, mas Jesus, ele conseguiu dominar aquele homem. Quando ele perguntou qual é o seu nome para o demônio, ele respondeu uma legião. Então, imagine só, certo? Jesus, ele conseguiu enfrentar, certa vez, as próprias forças da natureza que estavam balançando o barco e parecia que ia afundar. E ele acordou, estava dormindo e disse, aquieta-te. E o temporal passou. E um dia, Jesus alimentou milhares de pessoas. E ele fez isso com um pão e um peixe insuficiente. Mas ele multiplicou isso. Então, ele fazia coisas tremendas. Estamos acostumados com esse Jesus o tempo todo no Evangelho. Mas o Evangelho fala de um Cristo em um determinado momento que se mostrou também extremamente frágil. Não a fragilidade no sentido da fragilidade humana dos seus erros, claro que não, mas no sentido daquilo que nós passamos, e talvez seja um texto em que fique mais claro que aqueles desafios que nós passamos na vida, que as angústias e as tristezas que nós passamos na vida, Jesus, como homem, passou por isso também. Está escrito que pouco tempo antes dele ser preso e dele ser crucificado, ele passou um tempo em oração. E é naquele momento, num lugar chamado Getsêmani, uma história muito conhecida principalmente como Jesus no jardim do Getsêmani. Naquele momento, Jesus mostrou toda a fragilidade humana e toda a dependência humana de um Deus que pode colocar em suas mãos os nossos problemas, as nossas tristezas e angústias, porque nas mãos de Deus cabem todas elas. Está escrito assim no texto. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 26, versos 36 até o verso 46. Está escrito: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então, os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que há de me trair. Viram aqui quantas coisas interessantes tem nesse texto? São muitas, mas eu gostaria de pontuar aqui duas. Uma que eu já comecei a mencionar. É que esse talvez seja o texto que demonstra, um dos, né? Que demonstra mais essa humanidade de Cristo. Você percebeu como é descrito o sentimento de Cristo aqui? Está escrito que ele estava sentindo uma tristeza, na minha versão diz assim, mortal. Certo? Não é isso? Uma tristeza mortal. Um sentimento de tristeza terrível. Eu imagino quantas pessoas que eu não conheço, porque os que eu conheço eu não preciso imaginar, porque já fizeram contato e a gente conversando sabe que estão sentindo uma tristeza mortal também. Mas quantas pessoas que eu não conheço estão passando por esse momento de uma tristeza mortal? Talvez nesse momento de tristeza você pense desse jeito. E eu lhe digo, não é um pecado pensar isso. Talvez você diga assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa dor, esse momento em minha vida? Não é errado pensar isso. Mas se você está falando com Deus a respeito dessa sua tristeza mortal, eu lhe digo que Jesus, em um determinado momento do ministério, passou por isso e conversou com Deus também. E ele disse, Senhor, eu estou passando por uma tristeza mortal. Ele não perguntou, talvez, ou melhor, ele não perguntou como nós perguntamos, por que eu estou passando por isso? Ele tinha muito claro diante de si por que estava passando por sua tristeza mortal. Mas ele chegou a dizer a Deus o seguinte, Deus, eu não gostaria de passar por isso, mas faça-se a tua vontade. Quando você está passando por uma dor e por um sofrimento, e quando lhe é dito que Jesus sabe o que você está passando, acredite, ele passou por isso também. A sua angústia, que é aquela angústia que vem talvez no fim de semana, porque quem sabe nesse contexto em que você não pode sair para poder encontrar amigos, enfim, ou fazer outra coisa, ou talvez você oprimido por tudo que você tem ouvido, quando liga a TV, ou quando abre as redes sociais, por tudo que você tem visto em todos os aspectos, isso lhe causa uma tristeza tremenda. Jesus passou por isso também. Agora vem o segundo ponto. Quando Jesus estava passando por essa tristeza tremenda, ele fez uma coisa que eu creio que sirva como um exemplo tremendo para nós. Ele se cercou de amigos que poderiam ajudá-lo. Ele chamou os discípulos, porque Jesus estava demonstrando naquele momento que em sua humanidade ele precisava de pessoas perto dele para o ajudar. Embora não tenha dado certo, né? Não foi bem assim. Os discípulos, eles dormiram e está escrito que todas as vezes, 3 vezes, aliás, que Jesus foi conversar com ele, das 3 vezes eles estavam dormindo. Mas ele tinha um grupo maior de 12, ele se afasta desse grupo levando 3. E ele diz assim, eu preciso que vocês fiquem comigo aqui, que vocês orem comigo. Compartilhe a sua dor com outras pessoas que podem lhe ajudar. Não é compartilhar com aquelas pessoas que gostam de se manter informadas com o que acontece com os outros, mas com aqueles que podem lhe ajudar. E sabe quem fez isso? Jesus. Essa é uma lição fantástica.
ele se cercou dessas pessoas e também ele se dirigiu a quem tem do tamanho suficiente para receber os nossos problemas. Porque eu posso compartilhar isso com outras pessoas que vão orar por mim, que vão me aconselhar. Mas, de fato, é Deus quem tem as respostas que eu preciso. E Jesus, naquele momento, sabia pelo que estava passando, sabia as razões pelas quais estava passando, e disse a Deus assim: Senhor, eu não gostaria, mas que cumpra-se a tua vontade. Essa é uma outra lição fantástica. A lição de que pedir a Deus, falar a Deus, aliás, sobre o sofrimento que você está passando, não significa que você não vai passar por ele. Mas, como no exemplo de Cristo, você vai ter Deus passando com você nas dificuldades que você está enfrentando. Eu lembro, e aqui eu quero finalizar, de uma história. Essa não é uma parábola, agora é uma história. Eu vi essa situação. Um casal, uma família, né? Um casal e com sua filhinha, eles foram assaltados. Os bandidos entraram na casa e levaram todas as coisas, ficaram naquele terror todo, dizendo assim: eu vou matar, cadê o dinheiro? Sabe, aquela cena terrível, a criança na casa. Eles ficaram algumas horas na casa, nesse momento de terror, levaram as coisas. Graças a Deus não aconteceu nada pior, mas depois disso a família ficou, claro, com um trauma terrível. Eu lembro que um amigo ia frequentemente dormir na casa deles durante vários dias por causa do medo que eles ficaram, do trauma que eles ficaram depois. E eu lembro de um outro amigo, numa roda de conversa, dizer bem assim: mas a pessoa passou por isso, Deus protegeu, e ela foi, graças a Deus, o pior não aconteceu, não é? E ela tem agora que confiar em Deus, Deus a protege e tudo mais. E o rapaz que estava dormindo na casa deles para poder fazer companhia disse uma coisa que eu nunca mais esqueci e gostaria de compartilhar com vocês. Ele disse bem assim: Deus, ele nos conforta, mas é minha mão no ombro que ele sente. Nós precisamos conversar com Deus e precisamos nos cercar de pessoas que possam nos ajudar a passar por momentos difíceis. Esse é o exemplo de Cristo para nós. E pode ser que esses momentos continuem, nós vamos passar por eles. Não significa que eles não vão acabar, mas nós vamos estar passando acompanhados de Deus, guiados por Deus, aquele que tem a mão do tamanho suficiente para receber nossos problemas, e cercado por pessoas que podem nos ajudar. Porque isso acontece agora e vai acontecer depois, depois e depois, porque na vida nós somos repetentes. Não é isso, Pri? Seu áudio está fechado. Eu me vejo destruída, com a alma em pedaços pela vida, e eu clamo a ti, Senhor, e eu clamo a ti, Senhor, conforta, confirma. Eu não estou tão só. Eu tenho um Deus maior. Dessa vida eu sou mera repetente. Não consigo me erguer, sou dependente do teu
respirar em mim do teu respirar em mim. Conforta, confirma, eu não estou tão só, eu tenho um Deus maior. Conforta, confirma, eu tenho um Deus maior. Confirma, eu não estou tão só, eu tenho um Deus maior. Amém. Graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora, mas antes vamos nos despedir. Quero dizer que nós estamos nos despedindo na paz do Senhor e que eu agradeço, eu não estou podendo responder aqui os comentários, mas eu agradeço pelas menções, agradeço a família Chaves, um grande beijo, a todos aqueles que estiveram aqui conosco também presentes. Pri, você nos abençoa com sua voz, com seu louvor. Jardel, a sua ministração nos conduz para mais perto de Deus, viu? Saudades da gente poder se encontrar de novo, pelo menos naquele espaço, né? No mínimo naquele espaço, se Deus quiser. Saúde para todos. Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, no exemplo de Cristo, nós vimos que passar por essas dificuldades na vida não significa a ausência de Deus. Mas Jesus nos ensinou também que não só cientes de tua presença, mas também devemos nos cercar de pessoas que possam nos ajudar a passar por esses momentos difíceis. Porque essas circunstâncias, elas se repetem, as nossas fraquezas e todos os desafios que passamos na vida. Que a tua bênção nos conduza a ter sempre a compreensão de um Deus presente, de um Pai que ama seus filhos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Esse foi o Viva, gente. A gente se encontra novamente aqui no sábado que vem, às 18 horas. Que Deus te abençoe e te proteja. Jafé, é bom demais lhe ver. Saudade. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.